É um privilégio estar mais uma vez aqui, reunido com o corpo de Cristo, para sermos mais uma vez expostos e moldados à palavra de Jesus. Aos que nos visitam, nós queremos dizer que é um imenso prazer ter você aqui conosco. Espero que Deus toque no seu coração essa noite. Passada, a Igreja do Calvário começou uma nova série. Damos um início a uma série que agora, domingo após domingo, estaremos estudando a carta de Tiago. E o tema dessa nova série é uma fé viva. Uma fé viva. Começamos semana passada e tivemos como tema sabedoria nas provações. Aqueles que não puderam estar aqui, aconselho que assistam essa pregação no YouTube, no nosso canal, porque foi uma pregação que, além de introduzir essa nova série, ela foi muito relevante para o momento que nós temos vivido agora. Semana passada, o nosso pastor João Marco fez a exposição do texto de Tiago, no seu capítulo 1, e ele leu do verso 1 ao verso 12. E na exposição da semana passada, nós nos deparamos com algumas falas de Tiago que pareceram um pouco complexas para nós, por parecer um pouco destoante. Logo no início da carta, Tiago vai dizer e vai incentivar os irmãos a terem alegria nas provações. E não é só alegria durante as provações, é alegria de ter provações. É como se ele estivesse dizendo assim: seja grato, porque você tem provações. Seja grato, porque você está passando por provações. Imagina você olhar e você nesse momento falar assim: mas eu perdi meu emprego. Seja feliz nesse momento. Ah, mas eu estou doente. Eu estou passando por uma dificuldade financeira muito grande. Seja feliz nisso. Ele enfatiza, ele dá ênfase que nós deveríamos ser felizes nisso, porque ele diz que a aprovação provém de Deus, com o objetivo de nos provar, nos aprovar e nos amadurecer como cristãos. Ele diz que a aprovação provém de Deus e por isso nós temos que ser gratos a ela. Além disso, ele também nos incentivou a buscar sabedoria para passar pelas provações. E por final, no seu verso 12, ele diz que a coroa está garantida para aqueles que foram aprovados. Esses são os 3 tópicos que vão permear todo o capítulo 1 de Tiago. Se alegre nas provações, buscar sabedoria nas provações e a coroa de Deus está garantida para aqueles que forem aprovados. Hoje nós vamos dar continuidade ao texto de Tiago. Semana passada o que foi falado foi sobre as provações. Hoje nós vamos entrar na questão da tentação e na raiz do pecado. Da onde o pecado se origina e quem é o culpado do nosso pecado. Nós tentaremos responder isso hoje. O tema da mensagem de hoje é sabedoria contra o pecado. Eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus na carta de Tiago, no seu capítulo 1. Estaremos lendo do verso 13 ao verso 18. Tiago 1, verso 13 ao 18. Amém? Está sendo projetado aqui atrás também. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou em algumas versões, concupiscência. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Amém? Irmãos, o texto que acabamos de ler foi direcionado a algumas igrejas que estavam passando um momento de provações.
pobrezas, injustiça, perseguições e muitas tentações. E Tiago, logo no início aqui, no verso 13, ele vai dizer assim: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Logo de cara, a gente parece que tem uma divergência, uma contradição entre os versículos anteriores. Porque antes Tiago está dizendo que Deus prova aqueles que são seus servos. Mas agora ele está dizendo que a tentação não vem de Deus. E parece que tem uma pegadinha aqui, porque no original as duas palavras são as mesmas. É a mesma palavra para tentação, quanto a mesma palavra para provação. Só que se você não pegar o contexto dela, você se perde, porque elas estão numa aplicação totalmente diferente aqui. Quem estuda e faz exegese de texto, você pega essa palavra no original, é uma das mais difíceis de você interpretar, porque ela depende muito do contexto ali. O que ele está dizendo aqui, antes ele está dizendo que Deus prova a gente, e a aprovação, é para produzir perseverança, é para produzir, no final das contas, o que Deus quer é nos aprovar. Ele nos prova para que nós possamos ser aprovados. Agora, a tentação vem para nos destruir. E o que ele está dizendo é que isso nunca vem de Deus. Isso nunca vem de Deus. Mas por que Tiago está dando ênfase em explicar para aquelas igrejas que Deus não prova ninguém? Por que ele está dando ênfase de dizer, se você está sendo provado, que Deus não tenta ninguém. Se você está sendo tentado, essa tentação não vem de Deus. Porque o nosso coração tem um costume e uma dificuldade muito grande de aceitar a culpa do que nós somos. Nós temos dificuldade de assumir a culpa sobre o nosso pecado. Nós temos facilidade de culpar os outros ou as circunstâncias. A culpa é da sociedade que eu vivo. A culpa é da sociedade. Eu pequei porque a sociedade que a gente vive está muito difícil. A culpa é do pastor. O pastor não me acompanhou direito, ele não viu o momento que eu estava passando de dificuldade, não me deu uma assistência. A culpa é da igreja. A igreja não me amou do jeito que Jesus mandou amar. A culpa é da minha esposa, do meu esposo, da minha filha, da minha família. A culpa é sempre de alguém. A gente tem uma facilidade de colocar a culpa em alguém. E até mesmo nós chegamos até a ousadia de colocar a culpa em Deus. Muitas das vezes, no final das contas, nós colocamos a culpa em Deus. E quando paramos para olhar o primeiro pecado, o pecado original, o pecado que nos trouxe até aqui, nós olhamos para Eva. E a primeira coisa que Eva faz é, a culpa é da serpente. Eu pequei porque ela me enganou. Foi a serpente, foi Satanás que me enganou. E nós, muitas das vezes, como Eva, fazemos isso também. Colocamos a culpa em Satanás. Satanás virou o nosso alvo para que possamos culpar. Nós pegamos e falamos assim, rapaz, Satanás está furioso comigo, está querendo me derrubar. E aí a gente começa a colocar nomes ao nosso pecado em entidades. Se você é mentiroso, não, é o demônio da mentira. Se você tem um problema com luxúria, não, mas ali é uma entidade da luxúria. É um espírito de luxúria que me apoderou e eu fiz aquilo dali. Se você é avarento, é um espírito de avareza. É sempre alguma coisa e nunca a gente. A gente tem facilidade de terceirizar a nossa culpa. E não só Eva. Quando paramos para olhar, Adão fez até pior. Porque se olharmos inicialmente, Adão fala assim, foi a mulher que tu me deste, que me fez pecar. Ela que me apresentou isso, eu pequei por causa dela. E olhamos assim, parece que Adão está culpando Eva, né? Ele está colocando a culpa na Eva. Mas não. Se olharmos mais fundo, o que Adão está fazendo é colocando a culpa em Deus. Ele está dizendo assim, foi a mulher que tu me deste. Porque se o Senhor não desse essa mulher, eu não seria tentado. Essa cobiça não chegaria ao meu coração. Eu estava tão bem sozinho, mas o Senhor foi inventar de me dar uma mulher. O que ele está fazendo, no final das contas, é colocando a culpa em Deus. Então, Tiago está martelando isso. Ele está dizendo, se você está sendo tentado, você não pode colocar culpa em Deus, porque Deus não tenta ninguém. Então, se a origem do pecado, se a origem da nossa tentação não provém de Deus, de onde ela vem?
Da onde surge o pecado? Da onde surge a nossa tentação? E aí o verso 14 vai nos dizer. Tiago, no verso 14, é bem direto. E ele diz assim: cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Ou em algumas outras versões, segundo a sua própria concupiscência. O problema não está fora. O problema está dentro de nós. Deus nos dá a aprovação e nós transformamos ela dentro do nosso coração através da cobiça. Nós transformamos a aprovação que Deus nos dá em tentação, em um desejo desordenado. Você imagina só, você trabalha há muitos anos em uma empresa e lá você trabalha com o seu José. Seu José é o porteiro lá, o recepcionista da empresa. Você há anos trabalha com o seu José lá e tem um bom relacionamento com ele. Mas em um certo dia, seu José se aposenta. E aí vai o teu chefe e contrata uma moça para trabalhar no lugar do seu José. Uma moça jovem, muito bonita, atraente. E ela começa a falar com você, a te seduzir, a te encantar. E no final das contas, você dá voz a isso e você cai. Você peca. E aí você vira para Deus e diz assim: mas o Senhor colocou essa tentação em meu caminho. Foi o Senhor que me deu uma prova que eu não pude suportar. E o que o Senhor vai te responder é: eu não coloquei provação que você não possa suportar. Você ser fiel a mim e ser fiel à sua esposa com o seu José é muito fácil. Eu coloquei para ver onde estava o seu coração. A palavra de Deus vai dizer que quando o povo de Israel estava no Egito e depois saiu dali e passou pelo deserto, Deus fala que eu coloquei vocês no deserto para ver onde estava o seu coração. Deus não colocou o povo no deserto para que o povo pecasse. O pecado foi fruto da cobiça do coração do povo. Mas Deus colocou eles ali para serem provados. E o final das contas, o que Deus queria é que eles fossem aprovados. Mas no nosso coração, o que gera essa cobiça? Há pouco tempo, eu tive uma conversa com um amigo, com um irmão, e ele estava tratando comigo e confessando um pecado em particular. E ele disse que ele ficou muito mal depois que aquilo aconteceu, mas depois ele teve um encontro com Deus. E dentro da conversa que ele teve com Deus e com algumas pessoas, a indagação dele era: Deus, por que o Senhor me deixou cair nesse pecado? Eu estava tão bem, mas por que o Senhor me permitiu que eu caísse nesse pecado, que eu estivesse assim? E uma das respostas que ele teve com essa indagação de uma pessoa foi: mas se o teu pecado, se esse teu momento de pecar te fez se aproximar de Deus, Deus vai te fazer pecar quantas vezes Ele quiser, para que você se aproxime cada vez mais dele. Mas há um problema gigantesco nisso, porque Deus não prova ninguém além do que se pode suportar. Não é o objetivo dele que a gente caia no pecado. Se nós caímos, se você pecou, se eu pequei, a culpa é nossa. E somente nossa. Deus não tem culpa nisso. Deus nos dá aprovação com duas oportunidades. A aprovação vem e você tem a oportunidade ou de rejeitar o pecado e crescer na fé, ou você pode dar vazão à sua cobiça e pecar. Mas ambas as coisas não, mas se você pecar, a responsabilidade é só sua, é só nossa. A responsabilidade não é de Deus. A aprovação vem para nos santificar, não para nos derrubar. Não é esse o objetivo de Deus. Um grande teólogo, um monge e reformador alemão, Martim Lutero, ele falou uma frase que corrobora um pouco com isso que nós estamos falando agora. Ele disse assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho em seus cabelos. A tentação é o pássaro voando na sua cabeça. O pecado é quando deixamos o pássaro construir um ninho. Agora eu queria que os irmãos imaginassem uma história. Imagina em uma rua uma linda mulher passando, com uma roupa sensual, e ela então encontra um homem.
E ela se aproxima desse homem e o seduz. E depois ela o atrai para sua casa. E lá eles têm relação. E ela engravida. E depois de um tempo, essa criança nasce. E assim que essa criança pode, ela mata o pai. Parece um roteiro de filme, né? Mas sabe quem escreveu esse roteiro? Tiago. Tiago escreveu esse roteiro. Vamos ler do verso 14 de novo. Ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Cobiça aqui representada por essa mulher. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido no caso engravidado, dá à luz. E quando a cobiça engravida? Quando nós dizemos sim para ela. Quando nós dizemos sim para ela, ela engravida. Não é pecado ser tentado, a tentação vem de dentro e de fora. O pecado acontece quando você aceita a tentação. Quando você aceita, a cobiça engravida. Então, quando ela dá à luz, ela dá à luz. E qual é o filho que nasce na união da cobiça e da sua vontade? O pecado. O filho que nasce da união da cobiça e do seu pecado e da sua vontade é o pecado. E o que o pecado faz quando ele nasce? Ele te mata. Ele me mata. Quando ele nasce, ele nos mata. E por que Tiago está contando essa história? Por que Tiago está dando ênfase nessa história? O que ele está querendo dizer é que se você pecar, o filho é seu. Assume a bronca. O filho é seu. Faça o exame de DNA. Você vai ver que não é de Deus. As características que estão ali nele são suas. Foram geradas no seu coração, na sua cobiça. A cobiça dá início a tudo. Tudo tem início na cobiça. A cobiça vem trabalhar aqui, primeiro ato da queda. Ela começa a nos conduzir para uma visão equivocada da vida. Na carta de João, primeira carta de João, no seu capítulo 2, no verso 16, ele vai dizer de algumas áreas onde a cobiça atua. Ele usa a palavra concupiscência, como está escrito na Bíblia de alguns dos irmãos. Ele diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não provém de Deus. O que João está fazendo aqui é corroborando, é trazendo peso para uma fala que Tiago acabou de dizer. Deus não tenta ninguém. João está dizendo que tanto a cobiça da carne quanto dos olhos e a soberba da vida não pode vir de Deus. Esses são os principais elementos que levam nossos corações minutos, segundos antes de pecar. Quando olhamos mais uma vez para o pecado de Eva, a palavra de Deus vai dizer que Eva olhou o fruto e vendo que era bom para se comer, no caso, concupiscência da carne, e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba da vida, ela tomou o fruto e comeu. Tiago aqui está ecoando Gênesis 3. Ele está dizendo que Eva viu, desejou, tomou e comeu. A sequência é sempre a mesma. É ver, desejar, agir e sofrer as consequências. É assim que o pecado age. O pecado não nasce do ambiente. Ele nasce do nosso coração. Jesus mesmo vai dizer isso em Mateus 15. Pois do coração do homem procede os maus pensamentos, homicídios e adultério. É do nosso coração. Lutar contra o pecado é atacar o desejo errado antes que ele se transforme em ação. John Owen, um puritano, um famoso puritano, diz assim: mate o pecado, ou o pecado te matará. Essa frase resume a urgência do texto de Tiago. Se não lidamos com o pecado na sua raiz, ele amadurece e gera morte.
Outra história que podemos ver nas Escrituras é a própria história do rei Davi. A palavra de Deus diz que Davi estava no seu palácio, por enquanto que o povo estava em guerra, e da sacada do seu palácio ele avista uma mulher, uma linda mulher se banhando. E já Davi cobiça essa mulher. E depois que a cobiça entra no seu coração, acontece o adultério. E depois um homicídio. Davi é um dos maiores exemplos de concupiscência da carne que nós temos nas Escrituras. Mas e você? E eu? Quantas vezes temos nos deixado levar para uma dessas três formas de cobiça? Quantas vezes a concupiscência da carne, os desejos exacerbados e às vezes até mesmo os desejos sexuais desorientados nos faz sim pecar? Buscar satisfação às vezes em pornografia, às vezes em sexo fora dos padrões bíblicos, ou até mesmo a excessiva satisfação, o desejo de satisfazer, até mesmo na comida. Quantas vezes isso tem tomado o lugar de Deus em nossos corações e tem nos feito desviar do seu caminho? Quantas vezes a concupiscência dos olhos tem nos tomado? Quanto mais hoje que estamos repletos por redes sociais, onde pessoas têm postado vidas perfeitas, corpos perfeitos, status sociais e casamentos perfeitos, nós olhamos e invejamos e desejamos ter uma vida igual. E olhamos, eu queria aquele carro, eu queria aquele casamento, eu queria aquela vida glamurosa. Isso entra no nosso coração como se precisássemos disso para ter significado e propósito. Ou quantas vezes a soberba da vida ou o orgulho disfarçado de merecimento, nós achamos que nós merecemos sucesso, aplauso, conforto e até mesmo a graça de Deus por mérito próprio. Quantas vezes isso tem nos afastado? O que isso tem feito conosco? Tem tirado a nossa visão no propósito de Deus inicial, que é sermos felizes e satisfeitos na glória de Deus. Nós fomos criados com esse propósito, com esse objetivo. Mas nós olhamos para o mundo e como se estivéssemos cegos, achamos que conseguimos ter felicidade, propósito e satisfação fora de Cristo, fora do seu propósito, fora do seu chamado. E aí isso entra, a cobiça entra em nossos corações. Ela entra como uma mentira que nos engana e diz: vem comigo, você pode ser feliz. Mas sabe o que isso gera? A morte. Gera o pecado. Mas temos exemplos também de resistências na Escritura. A palavra de Deus nos conta sobre José, que mesmo sendo tentado, ele resistiu, ele fugiu. Mesmo sabendo que poderia ter consequências na sua vida. E teve, ele foi preso por causa disso. Mas ele fugiu. A palavra de Deus também vai nos dizer de Jó, que mesmo sendo impelido pela sua esposa de abandona o seu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que você está acontecendo, o que você está passando. Se manteve firme na sua fidelidade. E o nosso maior exemplo foi Jesus Cristo. Jesus foi testado das três formas. Você imagina 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. E aí aparece para você alguém e fala assim: aqui, tem pão. Você não está com fome? Foi isso que Satanás fez. Transforma essa pedra em pão. E Jesus tinha o poder de fazer isso. Transforma essa pedra em pão e sacia a sua fome. A concupiscência da carne. Depois, você imagina ele levando e te mostrando todos os reinos do mundo. E falando assim: isso pode ser seu. Imagina você olhando e podendo dominar sobre toda a criação. Concupiscência dos olhos. E depois ele fala assim: pula daqui, e você dá ordem aos seus anjos e eles poderão te resgatar. Mostra o teu poder, a sua autoridade. Soberba da vida. Jesus enfrentou as três formas mais comuns que se tem para desviar o coração do homem: o conforto, o poder e o reconhecimento. E sabe como Jesus venceu isso? Ele venceu com a palavra de Deus.
A força dele estava na palavra de Deus. E agora, mais uma vez, nós expostos à Escritura, a palavra de Deus, estamos juntos, aprendendo a superar essa tentação. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas, na Epístola de Gálatas, no seu capítulo 5, no verso 16, que andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A vida cristã é sempre retratada entre uma guerra entre carne e espírito. Resistir não significa ausência total de tentação, mas não ceder a elas. Andar em espírito é viver sob uma direção constante do Espírito de Deus. Não viver sob nossos desejos egoístas. É crucificar o nosso velho homem e permitir a renovação diária da nossa mente e coração. Outro texto que nos direciona ao chegar a esse lugar é a carta de 2 Coríntios, no seu capítulo 3, no verso 18, que afirma assim: mas todos nós, com os rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo nos mostra aqui que contemplar a Deus com os rostos descobertos, somos gradualmente transformados a Cristo Jesus, de glória em glória. Significa que, olhando cada dia para Ele, olhando para Cristo, nós ficaremos fascinados. E essa fascinação nos transforma. Quando você olha, você admira alguém, alguma pessoa, você é transformado naquilo dali. Então o que Paulo está dizendo é que olhando para Cristo, se tornando fascinado por Ele, nós somos transformados à sua imagem. E sendo transformado à imagem de Cristo, nós resistiremos à tentação como Ele resistiu. Esse é o objetivo. Se a cada dia nós olharmos para Cristo e sermos fascinados por Ele, nós teremos a vitória que Ele nos prometeu, porque Ele venceu. Ele foi o primeiro a vencer. No verso 17 vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não é tentador. Deus é um Deus doador. Toda boa dádiva vem de Deus. E Tiago está fazendo aqui um paralelo muito interessante, que ele está dizendo, o Pai das luzes, se referindo a Deus como o Criador dos céus e da terra, dos luminares, sol, luas e estrelas. Mas o que ele está dizendo é que não há variação, nem sombra de variação em Deus, como há na sua criação. Se você está exposto ao sol ou alguma iluminação, o sol está sobre a sua cabeça ao meio-dia. A partir do momento que o sol muda de posição, a sua sombra muda. A variação de sombra, a variação na sua vida. Mas o que ele está dizendo é que em Deus não há variação. Deus tem um propósito único e eterno. Ele não acorda um dia e fala assim, hoje eu vou destruir o Marlon. E no outro dia ele fala assim, hoje eu vou abençoar o Marlon. Deus não é bipolar. Deus é um Deus único, com um propósito único e eterno. E é isso que nos garante. Enquanto o pecado nos engana, Deus é constante, fiel e generoso. Ele nos gera pela sua palavra para sermos a primícia da sua criação. E se Ele nos gerou para sermos a primícia da sua criação, por que Ele nos daria a tentação para que caíssemos e pecássemos? Não é esse o objetivo dele. De Deus só vem bênção. Tiago está dizendo lá no início, que João trouxe semana passada, que até as provações, até o sofrimento, são bênçãos de Deus. Nós deveríamos ver como bênção de Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Dele não vem o mal. Charles Spurgeon,
um grande pregador batista do Reino Unido, ele disse assim: quando não podemos rastrear a mão de Deus, podemos confiar em seu coração. E essa afirmação nos faz refletir numa coisa, que diante da nossa incapacidade de resistir à tentação, quando olhamos para nós e vemos que nós somos tão fracos, tão mutáveis, e percebemos que não podemos alcançar o padrão de Deus, é como se nós não pudéssemos ver a mão de Deus. É o que ele está dizendo aqui, como se não pudéssemos rastrear a mão de Deus. Mas mesmo assim, mesmo sem poder rastrear a mão de Deus, podemos confiar em seu coração. E o que há no coração de Deus senão amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nisso que nós podemos confiar. É nisso que nós podemos confiar. O Evangelho nos traz a esperança e a certeza que pecadores indignos podem acessar o trono da graça de um Deus tão grandioso. Não por serem bons, não porque chegamos a algum lugar, não porque alcançamos uma condição aceitável, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. O que concluímos é que a luta contra o pecado, ela é diária, mas a vitória é garantida. A vitória é possível. Por quê? Porque Cristo já venceu. E ele diz, vocês vencerão o mundo, não é porque vocês têm condição para isso, mas é porque eu venci o mundo. E através dele nós venceremos. Diante ao texto exposto, o que nós olhamos é: nós não somos dignos, nós não somos merecedores, nós não conseguimos. Nós somos fracos e constantemente caímos segundo a cobiça dos nossos corações. Mas Deus nos direciona mais uma vez para Cristo Jesus, porque Ele foi perfeito, Ele conseguiu, Ele alcançou, e pela graça dele nós podemos alcançar também. Se você que está aqui hoje, nessa noite, ainda não é um cristão e está lutando contra o pecado, a solução que eu tenho para te apresentar é essa: Cristo Jesus. Ele é aquele que pode te ajudar nessa luta. Ele é aquele que pode te dar essa vitória. E para você que é um cristão, que está lutando contra o pecado diariamente, o chamado é o mesmo. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz e creia que Ele pode mudar isso. Não tenta com teu esforço. Não tenta achar que você vai resistir. Não tenta achar que você pode sozinho. Você não pode. Mas com Cristo Jesus nós podemos. Com Ele nós somos mais do que vencedores. Porque Ele venceu a batalha que nós não conseguiríamos vencer. Amém, irmãos? Os irmãos vão ter um momento para meditar no que acabamos de falar. E logo depois nós teremos início a cedo. Que o Senhor nos abençoe.